E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que a Copa do Mundo Rodada 3 está em brasas, pegando fogo 1000 graus. Hoje tivemos o confronto da Noruega, olha lá. Magnus Carlsen contra Aryan Tari. Isso foi um espetáculo brilhante e devastador. Mas nem tudo foram flores, por quê? Hoje tivemos o Dia das Penduradas, a elite do xadrez, entregando a paçoca. Rafael, não me esconda os detalhes, então fica de olho. Olha a primeira pendurada. Aqui, Caruana contra Mustafa. Nessa posição, o Caruana guiava as brancas, tinha pressão no tempo, ele tinha 28 minutos. O Mustafa jogou torre B8 e nessa posição, a gente tem aqui de longe o lance mais bonito da Copa do Mundo. O Caruana tinha aqui uma bomba, mas uma bomba reluzente de linda, que era esta pedrada torre C6, sacrificando uma torre inteira. É um lance muito brilhante. Por quê? A ideia é que quando as pretas tomam, tu dispara o peão e não tem como a torre segurar os dois peões passados. Rafael, não seja capivara, meu guri. Tá caindo aqui em B6, sim. Mas depois de A7, a torre não defende mais a casa de A8, porque B8 tu não tem, o peão toma, e tu não tem torre A6, porque o bispo de F1 é terrível. Essa posição seria completamente ganha para as brancas, mas o Caruana errou esse lance. E não só isso. Nessa posição, o Caruana tem aqui 4 pontos de vantagem. Ele não só não encontrou o lance, como ainda entregou a vantagem toda e jogou esse lance que interroga 2-6, ficando com a posição completamente empatada. Olha que loucura, hein? Depois da troca por aqui e esse final foi ciscação pra todo lado e terminou, foi num draw bem 0-0. Caruana perdeu essa oportunidade de fazer uma obra de arte na Copa do Mundo. E não terminou também por aí. Danil Dubov também aprontou das dele hoje. Observem essa posição. O Dubov guiava aqui as peças brancas contra o Vocaturo, uma posição onde o Dubov estava um pouco mais apertado no tempo e numa situação de apuro, porque tá caindo agora a torre com cheque, olha lá. E o cavalo também tá ameaçado aqui em A4. Observem que o Dubov, ele não tem o lance dama 8, não é um bom lance, porque depois de rei E7, se tu tomar essa torre, cai tudo, porque cai a torre com cheque e depois cai o cavalo também, e nessa posição tu tá perdido de brancas, tá caindo A2, o peão de A3 vai promover peça a mais. O Dubov aqui, ele encontrou o Sperney, que era cavalo C5. Esse lance aqui é brilhante, porque ele traz o cavalo pro jogo, ameaça mate, e vários temas de perpétuo pra cima do rei das pretas, claro. O Vocaturo encontrou a linha fina, que é tomar a torre e defender a ideia do mate, mas essa posição é empatada. O Dubov jogou cavalo B7, só que depois de rei E7, o melhor lance aqui para as brancas é dama C5, buscando o draw, mas o Dubov tentou jogar para ganhar, e ele jogou dama por C7, que é um erro. E olha o que vai acontecer. Aqui, o Vocaturo, ele jogou o lance dama D7 cobrindo, voltando a dama pra zaga, tem uma torre inteira a mais, não pode trocar as damas, jogou com cheque, rei E8, e agora, cavalo D6 mais um checolino, rei D8 e dama por A3. E a ideia do Dubov é que ele tá ameaçando duas coisas. Tomar o cavalo, e agora sim, olha lá, entrar com a dama, devastando e tomando a torre lá do outro lado. Só que aqui foi jogado dama C6, rei H3, e agora as pretas defendem a casa de A8. O Dubov, que tá nas cordas, foi jogado o lance cavalo C4, e olha a dificuldade que o Dubov tem. Ele trocou em C4, e aqui vem um erro bem grave, porque depois da troca, o Dubov talvez pensou que a torre estava caindo lá do outro lado, mas depois do cheque vem dama C8, e aqui as pretas sim, ficam com uma torre inteira a mais, e não tem mais o que fazer. Seguiu ainda a peleia lá, o Dubov começou a disparar o peão, tentou alguma coisa, jogou esse, ainda tentou levar o rei para dar um matolino por aqui, mas depois de dama D8 não tem mais lance, é forçada a troca das damas, e o Dubov também entregou a paçoca no dia de hoje. Claro, a partida do Dubov era mais difícil que a do Caruana, as respostas, né? Mas o Caruana capivarou feião ali. Vamos ficar de olho no que vai acontecer a partir daqui. Agora, a partida que rouba a cena do dia aconteceu entre Magnus Carlsen e Tari. Vou trazer os detalhes impressionantes do que aconteceu aqui. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. Que o xadrez e a Copa do Mundo sempre serão agora. E antes de soltar para essa partida inacreditável, chegou o grande momento para ti, e que é aprender xadrez. O Sup e a Júlia estão abrindo a última turma do ano de 2023. Uma oportunidade única e imperdível para transformar o teu xadrez. A ideia é que esse treinamento vai te dar as ferramentas que tu precisa para evoluir, seguindo as referências do que o Sup fez. No treinamento, tu vai ter também
Aulas ao vivo toda semana, cursos novos todo mês, grupo exclusivo do WhatsApp, provas mensais para todas as faixas de rating e materiais de apoio com exercícios. Então não perde essa oportunidade de aprender com essas referências do nosso xadrez brasileiro. Para fazer parte da última turma de 2023, é só clicar no link que tá aqui na descrição, preencher o formulário e no dia 4 de setembro tu vai receber o link para se tornar um aluno do SUP e da Júlia. Isso não pode ser mal? Jamais! Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de branca estava o norueguês malandro, atrevido Magnus Carlsen contra Arian Tari. E te preparem, isso aqui é fora da normalidade, porque o Magnus largou um peão dama. Na solidez, não ficou com medinho a que ele vai enfrentar. A Ninzo Índia é muita teoria pesada, muitos grandes mestres fogem dessa abertura aqui. Bom, o Magnus jogou agora o lance E3, Rock foi jogado o bispo D2, tudo normal, C5 luta pelo centro, A3 dá um total no bispo, toma, retoma e cavalo E4. Aqui, o Tari fica de olho nesse bispo aqui em C3, vai tomar no momento certo. Nessa posição o Magnus jogou então o lance cavalo E2 e agora vai entrar a loucura. Porque o Tari joga o lance B6, que é um lance muito jogado, pra tirar o bispeto, e o Magnus joga D5, e olha o que acontece agora. Bispo A6, e nessa posição o Magnus joga um lance que é mais raro, F3. E o que vai acontecer a partir daqui é completamente impressionante. Uma preparação enginestica assustadora, não há dúvidas. O Tari aqui jogou uma linha que assusta as brancas, que é tomar. O Magnus retomou. E aqui vem a primeira bomba da partida. O Magnus levou essa pedrada nas orelhas norueguesas. Bispo C4 perdendo um peão na abertura. Durante a transmissão, todo mundo foi loucura, pensando, o Magnus pendurou um peão. Ah, Rafael, deixa esse capivara, meu. Como pendurou? Perdeu aqui uma peça, as pretas. Sim, mas olha a ideia do Tari. Dama H4 e recupera a peça ganhando um peão. Tá claríssimo. Parece que o Magnus aqui perdeu um peão, assim, uma capivarada. Mas nada disso era verdade. O norueguês Magnus tinha uma preparação aqui fora da realidade. Alienígena impressionante. Olha como vai seguir essa partida. G3. Agora, o Tari tomou em C4 recuperando a peça. E olha o tempo no relógio. O Magnus jogou instantaneamente H4. Que indica que ele já sabia o que jogar nessa posição raríssima. Esse aqui é o lance da máquina. Não há dúvida. O Tari, nesse momento, ele tomou em D5. Agora, pra gente entender qual é a ideia malandra dessa preparação, o lance que a máquina sugere aqui são dois para as pretas, tá? H6 ou cavalo A6. H6 é super profundo. Pra gente entender o H6, tem que entender primeiro o cavalo A6. Porque olha a ideia que o Magnus teria na manga. Inacreditável. Passar a torre pra H4 e ganha a dama das pretas. A dama tá trancada. Porque a única casa que a dama teria de fuga, o cavalo acabou de ocupar. E a ideia raiz é que depois de cavalo C7 dando um respiro pra dama, tu leva o torre H4 e quando a dama se esconde, tu leva H6. E a compensação das brancas tá justamente nessa sutileza, olha lá. O ataque já vem chegando em cima do rei das pretas. Claro, tem um peão a menos, mas essa seria a compensação das brancas. Por conta disso, é que as máquinas iam à loucura aqui, nessa posição, com o lance H6, olha lá. Porque agora, se tu jogar H5, a dama já tem um respiro. Então o torre H4, eu defendo a minha dama. Então tu consegue impedir o H6 das brancas antes de chegar no rei. O Magnus jogava pra dar mate nessa partida. Agora, o Tari não entrou na melhor variante, tá? Mas ele entrou numa variante também que é muito boa, que é tomar em D5. E aqui, o Magnus ainda estava preparado? Tava sim, senhor e senhorita. Ele jogou agora cavalo por D5. E, de novo, muitos problemas para as pretas. Ela tá ameaçando ganhar a torre com cavalo C7. E olha o que acontece agora. O Tari joga o mais natural, cavalo C6, deixando a torre agora com mais espaço. E B3, o lance da máquina. E, de novo, o Tari está aqui numa situação delicada. A barrinha marca equilíbrio nessa posição, tá? Mas o Tari só tem duas casas pra dama. A dama tá trancada. Não tem pra onde saltar Aga Reloqueagas. E se tu saltar a dama pra qualquer uma dessas duas, tu leva um duplo. Mas é nas duas orelhas. Ainda assim a posição tá em equilíbrio. Porque o Magnus tá dando muitos peões, como vocês vão ver. O Tari tirou a dama do ataque, escolheu dama 6 e agora levou esse duplex nas orelhas norueguesas. Inacreditável essa posição, como vocês vão ver. Ela tá equilibrada ainda. O Tari jogou o cheque. Agora o Magnus joga B4, porque ele ataca a dama e mantém a ameaça na torre. O Tari tomou, e aqui tá claríssimo. Se retomar, tu leva um cheque, e aí tu não vai ter tempo de tomar a torre. Então o Magnus falou, passa para cá, e já tá madura, e ganhou uma qualidade.
Observem quanto tempo no relógio o Tari teve que gastar pra chegar nessa posição. O Magnus já tinha tudo preparado. Agora, o Tari jogou fino. Ele tomou em A3 com cheque descoberto. Agora, dama D2 e o norueguês agora quer levar pra um finalzinho. Especialidade da casa. Nessa posição, tem um lance aqui que é completamente alienígena, fora da realidade, tá? O Tari não jogou. Ele jogou aqui o lance retomando o cavalo para não ficar com um peça menos. Mas olha essa posição. As máquinas dizem dama F5. Basicamente, as pretas têm uma torre a menos. Tô começando a tomar aqui. E se tu defender o cavalo, essa posição com torre a menos... Olha lá, toca a torre, toca aqui, é empatada. Isso aqui eu nunca vi na minha vida. Uma torre a menos para as pretas e a posição tá equilibrada. Por conta da compensação do rei exposto das brancas. Por exemplo, tu traz o cavalo, ó. O cavalo vem chegando violento, cavalo D5 e depois de essa posição é empatada. Porque tu tem muita atividade, olha lá, o cavalo entrando em F3, duplo, triplo, cai tudo. Muito difícil. O Tari não encontrou, seria muito legal se ele jogasse, mas não encontrou. Tudo bem, nós podemos ter tudo, né? Ele tomou agora em A8 e aqui o Magnus vai entrar no finalzinho. Ele troca as damas e toma em A3. E claro, as pretas têm compensação. As máquinas dizem que essa posição aqui tá empatada. É muito difícil jogar, mas tá empatada. Porque o Tari tem 2 peões aqui pela qualidade, né? E são 2 peões passados. Muito complicado. Aqui, o Tari jogou cavalo C4 e agora o Magnus joga todos os lances bons aqui. Ele jogou torre A6, fixando essa debilidade, sacrificando, devolvendo aqui o peãozinho de E3, deixando tomar esse. O Tari tomou. Agora rei F2, cavalo D5 defendendo e torre H1. Torre de H A1 com a ideia de tomar o peão de A7. Ainda é muito difícil jogar isso daqui. O Magnus vai tentar pelejar no final, tinha vantagem no tempo. O Tari começa a trazer o rei, cai o peão de A7 e trocaram ações, estamos nesse final. Pois sabem que o cavalo segura B6, o rei já vem chegando por ali, é muito difícil ganhar isso daqui. O Magnus vai jogar dentro daquele estilo de finaleiro dele, criando micro debilidades na posição do Tari para tentar alguma coisa. Fica de olho como seguiu. O norueguês jogou torre B7, já fica de olho aqui cravando o cavalo sai já perde B6, H5 segurando o flanco do rei, G4, olha lá. Começa a ir pra cima. G6 foi jogado, agora torre B8, fica parado. Aguardando o erro do adversário. Rei D6, o Tari não erra. Rei G3, melhora o rei. E aqui já chegou o momento. O Tari aqui com 12 minutos no relógio já jogou uma imprecisão. F5. Esse lance vai complicar muito ele. Porque agora o Magnus toma em H5. Esse peão aqui já é um vilão. Porque tá meio que isolado, solto. A ideia do Tari era jogar em algum momento F4 e cavalo F6. E sempre defender aqui quando a torre vier atrás do peão. Vamos ver se vai dar certo. Foi jogado agora o lance torre H8. O Magnus veio rápido aqui. F4 e depois de rei F2, o Tari segurou o cavalo da ponta dos dedos, na ponta dos casquinhos. Rei E2, passando o rei, o Magnus vai ativar o rei, o Tari vai bloqueando, olha lá. D6 fica parado, tentando uma fortaleza, e o Magnus começa a ciscar, a aguardar a oportunidade dele. Aqui, as máquinas já vão à loucura com essa posição, é muito difícil de ver o ganho das brancas, tá? Mas o Magnus vai tentar provar. Jogou D5, disparando o peão no centro, olha lá. Torre G6, fica parado por ali, tá de olho na casa de G5. B5 disparando do outro lado, passou a torre com cheque. Rei E6, agora rei C3. O rei fica aqui, ó, aguardando qualquer um dos peões. Ninguém pode passar. Foi jogado então cavalo D7. Um lance muito bom do Tari, porque ele bota uma trampilha pra cima do Magnus, que é dar o peão de H5. O Magnus não tomou, seria um erro grave. O Magnus jogou rei D4, centralizando o rei. De olho aqui no peão também. Mas observem que, se o Magnus tomasse, isso aqui já ia tudo por água abaixo. Porque a ideia do Tari é tomar o peão de F3, olha lá. Torre H6 checa um candidato, passa o rei pra cima, não tem como defender esse peão. Vem atrás desse outro lado aqui, não tem problema, cai F3. Tá caindo também o peão de H4, H5 é um candidato, cavalo G5. E as máquinas dizem que não tem como as brancas ganharem mais essa partida, porque o peão vai cair e as pretas vão conseguir defender tudo com um cavalo. Um final teórico ali, no máximo, de cavalo contra a torre empatadão. Mas o norueguês Magnus Carlsen não dá nó em pingo d'água. Jogou o lance rei D4. E agora o Tari tá nas cordas aqui. Cavalo F6. Passou a torre pra G7. Aguardando botar em Zug a posição das pretas. B4. Disparou. Torre A7. O norueguês vai ciscando por ali. Cavalo G8. E aqui já começa as conversões. Olha lá, jogou cheque. Já cai D5. E agora já disparou, já vai cair o peão de B também. O Magnus ainda joga uma linha arriscada aqui. Ele jogou agora. Torre toma G6. Ah, Rafael, hoje é o dia da capivarada, hein? O Magnus vai entregar esse jogo ganho.
Jamais o Tari tomou. O Magnus tomou aqui nesse mesmo momento. O Tari abandonou a partida. Sim, o Magnus bota 1-0 de brancas na Copa do Mundo. Louquinho pra saltar pra próxima fase. Agora, Rafael, por que foi que Porque não jogou mais um pouquinho. Eu jogaria mais um pouquinho essa posição. Vai que o Magnus entrega. Sempre tem uma chance. Isso é xadrez, né? Por exemplo, o rei F5. O fino. Aqui é o lance rei C3, tá? Tu não pode jogar qualquer coisa aqui, não. Rei E5 e agora rei C4 e tu tá ganhando. Por exemplo, jogar rei D3, a posição já empata. Porque aqui tu pega a oposição e já era. Mas tem rei C4, único lance. E a partir daqui tudo dá certo, né? Rei E6 e eu venho aqui pra pegar esse peão, disparo esse e ganho a partida. Magnus segue em brasas. E tá no ar a precisão desta pele. Observem que o Magnus fez aqui 96,5, uma máquina terrível. E marca ali um lance brilhante e uma chance perdida pro Tari. Eu vou mostrar esses momentos. O lance brilhante foi bispo toma C4, mas a linha depois era muito difícil de jogar. Pra manter a posição em equilíbrio, ganhou esse peão, mas sofreu. E a gafe da partida, claro, o lance F5. Era melhor ficar parado mesmo, não movimentar nada por aqui pra tentar segurar o final. Mas era um final muito complicado e o Tari tinha pouco tempo no relógio. O Magnus vence no dia de hoje. Seguimos de olho em tudo o que tá acontecendo na Copa do Mundo. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.